Olá, caros alunos. Atendendo o pedido de alguns inscritos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filósofo do século XX, da passagem ali do século XIX para o século XX, mas que escreveu toda a sua obra no século XX, que se opôs frontalmente às teorias socialistas, o Friedrich August von Hayek. Olha, esse filósofo, só para pincelar um pouquinho sobre a vida dele, as influências que ele recebeu, ele foi discípulo de Mises, ele foi primo de Wittgenstein, foi amigo íntimo de Karl Popper. Então você vê aí que tem uma gama de intelectuais, que puderam influenciá-lo de alguma forma, de uma certa forma. Ele foi professor em Londres, em Chicago, em Friburgo e escreveu diversas obras de economia, sociologia, politologia, sendo condecorado inclusive com o Prêmio Nobel de Economia em 1974. Ou seja, no final do século XX. Depois disso, ele ainda publicou uma obra chamada Os Erros do Socialismo, na qual ele vai defender que o socialismo é o resultado de um racionalismo construtivista, etc. Eu não vou falar sobre ela aqui hoje. Nós vamos aqui praticamente só iniciar um pouco, introduzir um pouquinho as ideias dele, falando um pouquinho sobre o abuso da razão, uma obra que ele vai trazer, a falar um pouco sobre o abuso da razão e sobre os erros do construtivismo. Entre as suas obras, essa obra ela se destaca exatamente porque nela Hayek ele vai mostrar o papel das ciências sociais na sua visão. Segundo ele, as ciências sociais elas têm a ver com ideias que deveriam fazer os indivíduos agir. O que significa isso? Mas a gente não imagina que seria exatamente essa a atitude das ciências sociais? Mas ele fala isso ao fazer uma divisão entre as opiniões ou ideias motivadoras e constitutivas, que seriam aquelas que fazem os indivíduos produzirem, venderem, comprarem certas qualidades de mercadorias, e do outro lado nós teríamos aquelas opiniões ou ideias que seriam apenas especulativas ou explicativas, que segundo ele, elas que foram ideias que foram elaboradas e difundidas de tal maneira a formar conceitos coletivos como sociedade, Estado, partido, Então ele vai falar que essas ideias, elas na verdade, elas são consideradas, segundo ele, teorias provisórias, mas ele também vagas teorias populares. Ou seja, já dá para a gente ver que Hayek ele vai se opor a uma espécie de coletivismo metodológico, que supõe esses entes coletivos com uma certa autonomia substancial em relação aos indivíduos. E o pior, ele vai dizer que esse coletivismo metodológico vai considerar como fatos essas teorias que são apenas provisórias. Ao contrário disso, ele vai propor um individualismo metodológico, pois apenas indivíduos têm ideias, agem e sua ação é sempre seguida por consequências que podem não ser intencionais. E a análise da consequência dessas ações que seria a tarefa da sociologia. Então, a sociologia, as ciências sociais, elas teriam que se ocupar exatamente com aquelas ideias motivadoras que impelem os indivíduos à ação e ações que podem não ter consequências não intencionais. E ao falar dessas consequências não intencionais, Hayek ele vai mirar exatamente no construtivismo, porque ele vai falar que o construtivismo ele incorre em erros. Por quê? Segundo o construtivismo, o que ele vai dizer? O homem, ou o ser humano, dado que foi ele próprio que criou as instituições da sociedade e da civilização, deve também podê-las alterar de modo que satisfaçam seus desejos ou suas aspirações. Ou seja, se o ser humano é que construi, então o ser humano tem todo o controle. Mas aí que está o erro do construtivismo, porque os eventos sociais, apesar de serem fruto da ação do ser humano, eles não são resultado sempre de projetos intencionais. Por isso ele afirma que os cartesianos, os iluministas, positivistas, na opinião dele, abusaram da razão. Então, resumindo um pouco aqui o que eu falei, então a gente poderia dizer o seguinte, para Hayek, nós teríamos então dois tipos de ideias, ideias motivadoras, que impelem os seres humanos para a ação, e ideias explicativas, que são apenas teorias que ele chama de vagas teorias populares, que consideram como fatos teorias provisórias. E além disso, trazem uma substancialização de entidades coletivas, como Estado, sociedade, sistemas econômicos, etc. Mas ele vai dar foco ao indivíduo, em seu individualismo metodológico, contra esse tipo de coletivismo metodológico. Ou seja, ele não é a favor do coletivismo metodológico, ele é a favor do individualismo metodológico, mostrando que apenas os indivíduos pensam, agem, criam, e que as consequências das suas ações, quando não são intencionais, elas devem ser, sim, objeto de estudo das ciências sociais.
né? Então é basicamente isso, né? Enfim, exatamente por não termos controle sobre as consequências das ações dos indivíduos, né? Nós não temos controle de todas as nossas ações, apesar de sermos nós os indivíduos que agem, pensam e etc., o construtivismo ele cairia por terra, porque de uma certa maneira ele abusa da razão, como se o ser humano pudesse ter controle total sobre as consequências das suas ações. E é partindo dessa crítica ao construtivismo que Hayek também vai fazer sua crítica ao socialismo, né? Que segundo ele, o socialismo está inteiro doente de construtivismo. E esse vai ser o tema do outro vídeo, né? Que vai tratar da última obra de Hayek, A Presunção Fatal, Os Erros do Socialismo, escrita em 1988. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.